Senhor nos mostra a posição que Josué teve que assumir. A palavra do Senhor, ela vem e nos mostra que Josué, ele teve que agir não pelo que ele via, mas pelo que ele acreditava. Algo que eu e você precisamos aprender aqui nesta noite é parar de agir pelo que vemos. Tem pessoas que dizem assim: eu só vou para a igreja depois que o meu marido se mudar, largar a bebida. Quem conhece gente assim? Eu conheço. Só vou para a igreja quando Deus abrir uma porta de emprego boa para mim. Eu só vou para a igreja quando a minha empresa for abençoada. Eu só vou para a igreja quando a minha vida começar a prosperar. Então sabe quando o marido vai sair da bebida? Sabe quando vai arranjar emprego? Sabe quando a vida vai prosperar? Nunca. Vai viver a vida inteira aquela vidinha esperando. Porque algo que eu e você precisamos entender e aprender, que Deus não trabalha com barganha. O que é barganhar, bispo? É você querer trocar. É você querer achar que Deus é o negociador. Eu vou dar isso aqui para Deus e Deus tem a obrigação de me devolver isso. Tem pessoas que acham que Deus trabalha com barganha. Deus não trabalha com barganha, querido. Deus trabalha com obediência. E a obediência, ela exige que você faça coisas a qual você muitas vezes não vê, a qual muitas vezes você não sabe como vai ser. Só que Deus te diz: faz. Você vai e faz, confiando na palavra do Senhor Jesus. Quando nós começamos a obedecer, começamos a ser abençoada. Quem sabia disso? O segredo para você ser abençoado: obedece. Obedecer é fácil? Não. Quem aqui tem o pai ou a mãe vivo até os dias de hoje? Glória a Deus por isso. Mesmo depois que a gente chega a uma certa idade, não tem hora que a gente tem que obedecer pai e mãe? Você já é casado, com um filho e tudo. E você já reparou que tem uma coisa, que quando pai e mãe fala faz e você não faz, dá ruim. E quando ele diz não faz, você vai e faz, dá ruim também. Falou Jesus. Sabe por quê? Porque entenda o que Deus colocou sobre a autoridade, sobre o pai e uma mãe. Deus, ele coloca muitas vezes sobre o pai e uma mãe uma visão que o filho não tem. Mas eu já sofri demais na vida. Tudo bem, só que a expertise, a excelência, a experiência de vida que um pai e uma mãe tem, o filho nunca vai chegar no pé. Porque eu já vivi muito, eu já tenho 30 anos, já tenho 40, no mínimo. Tua mãe vai estar com 50, se você tem aí 30. Ela vai estar com 45, pode ser. Que seja. Quem está entendendo? Então ela já viveu no mínimo 15 anos na sua frente. No mínimo. Você está entendendo isso? Algo que eu e você precisamos aprender. Se uma mãe e um pai, quando fala faz, a gente não faz e dá ruim, imagina quando Deus diz faz e a gente não faz, o que acontece? Porque se um ser humano que também é limitado, mas tem um dom divino para nos guiar, para nos orientar, passou já por tanta coisa, imagina aquele que sabe qual vai ser o teu futuro, imagina aquele que conhece os seus passos, aquele que sabe as suas necessidades, e quando ele vê que você está disposto a obedecer, ele supre todas as vossas necessidades. Quando Deus percebe que somos filhos obedientes, Ele começa a cuidar de tudo para nós. Ele começa a nos dar visão, começa a nos dar estratégia, começa a nos dar discernimento, começa a nos ensinar como agir. E vemos então que Josué, ele estava apavorado. Porque, querido, eu já disse isso uma vez e eu torno a repetir. Você assumir o lugar de qualquer pastor é fácil. É fácil? Sim ou não, igreja? Assumir lugar de pastor já não é fácil. Já não é. Agora imagina você assumir o lugar de um homem que ficou 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus, face a face
com apenas uma nuvem tampando, separando ele de Deus. Imagina você assumir o lugar de um homem que, quando ele chegou para Faraó, ele disse as 10 pragas e as 10 acontecia, e as pragas só saíam quando ele orava. Se ele não orava, continuava do mesmo jeito. Faraó tinha que ir lá e pedir para ele. Imagina o que é você assumir o lugar de um homem que orou e falou: Deus, esse povo quer pão, esse povo está reclamando que não tem pão. E Deus falou: todos os dias deles terão pão, até eles entrarem na terra prometida. E Deus começar a cumprir essa palavra. Você imagina o que é você assumir o lugar de um homem que com um cajado bateu e o mar se abriu? Olha a experiência que Moisés tinha. E Deus chegou para Josué e disse assim: meu servo Moisés é morto. Agora levanta-te, que você vai guiar o meu povo. Você deu glória a Deus. Eu, no lugar de Josué, estaria de joelho pedindo misericórdia, socorro, Jeová. Porque entenda uma coisa: Josué não era visto por eles da mesma figura de autoridade que Moisés. É como se, por exemplo, uma pessoa que você convive na tua casa mesmo, de repente Deus levanta ela e começa a destacar ele. A família, vamos ser bem realistas, a família respeita? Respeita, igreja? Não, mas fala: isso daí quer se aparecer, isso daí quer mandar, isso daí é metida agora, isso daí não liga mais pra gente. É assim ou não é? Só que nós vemos aqui que Josué estava passando por uma situação, só que ele sabia que o Senhor estaria com ele. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não importa a tua situação, não importa o teu problema, não importa a tua adversidade, você não está só. Deus está com você. Deus segura nas suas mãos e Ele te mantém de pé. Nós vemos então que Josué, ele recebeu aquela palavra de Deus. E Deus disse a Josué: Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés existe? Sim ou não, igreja? Ó, filhos do Deus vivo, vamos aprender a falar, vamos glorificar aí. Moisés existe? Josué existe? Mas o Deus de Moisés e de Josué? Então essa promessa é para mim e para a tua vida. Porque enquanto aquele que prometeu continuar existindo, e Ele é eterno, nunca vai deixar de existir, essa palavra se tornará verdade na minha e na tua vida. Só que deixa eu te falar uma coisa: a promessa continua viva. Quantos creem que Deus está com você? Eu não sei o que você está passando, não sei o que você passou em 2020, não sei o que 2021 espera, mas eu sei que eu vou passar e vou cantar o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus. E nós vemos que Deus, Ele levanta Josué. Deus, Ele dá ânimo a Josué, e Ele garante a Josué: eu serei contigo. Josué, ele era muito chegado de Moisés, ele era muito próximo. Só que eu quero te mostrar algo, e eu quero te ensinar um dos princípios essenciais para você nunca perder a bênção. Quem quer saber por que tem pessoas que às vezes perdem a bênção? Levanta a mão. Poxa, a bispa fulano estava indo tão bem. Quem conhece gente assim, que estava indo tão bem, a vida da coluna, quem conhece? Tem um princípio básico, e eu quero que você leia comigo para você observar aí. Josué capítulo 1, versículo 1, está nele o princípio. Só que o Espírito Santo é quem revela. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, vocês vão ler comigo para você entender. E sucedeu depois da morte de Moisés. Quem era Moisés? Que o Senhor falou a Josué, filho de Num. E quem era Josué diante de Deus? Olha aqui para mim. Sabe por que muitas pessoas perdem a bênção? Porque elas começam a se engrandecer. Eu sou boa, eu faço, eu aconteço. Você vê que aqui Moisés estava vivo? Não, só que Deus dá um título a Josué. Ele não dá um título de e filho de Num, profeta, e filho de Num, sacerdote, e filho de Num, tal título, não. E filho de Num, quem ele diz que Josué era? Servo de Moisés. Mesmo Moisés não existindo, Deus olhava para Josué e continuava vendo como servo. Vemos que Deus diz que Moisés era servo dele e Josué servo de Moisés. Sabe o que faz muitas pessoas perderem a bênção? O ego. Achar que é ela que faz. A partir do momento que eu acho que sou eu que subo no altar, sou eu que prego, sou eu que faço, sou eu que aconteço, a glória de Deus começa a se afastar. Quem está entendendo isso? A partir do momento em que eu entro na minha empresa e eu acho que eu que faço isso aqui virar, eu que faço isso aqui crescer, eu que faço isso aqui prosperar, cuidado que a empresa pode afundar. A partir do momento que eu entro dentro da minha casa e digo, essa casa quem mantém sou eu, essa casa quem fica de pé sou eu, nessa casa quem provê tudo sou eu, cuidado que pode afundar. Mas agora quando você começa a entender que quem sobe e faz a obra aqui no altar é o Espírito Santo de Deus. Quem te dá estratégia, quem faz você brilhar, quem faz você destacar é o Espírito Santo de Deus. Quem te dá graça para manter a casa, quem te dá graça para você se manter de pé é o Espírito Santo de Deus. Aí, querido, você não corre mais atrás de bênçãos, é elas que virão até você e te alcançarão. Entenda que o seu ego não pode dominar a tua vida. Sabe por que tem muitos casamentos que acabam? Por causa do ego. Eu não vou pedir desculpa. Não vou chegar lá e falar que eu estou errado, não. Se ela vier pedir desculpa, ou se ele vier pedir desculpa, aí eu perdoo. Mas eu ir lá e pedir, não vou. Sabe qual a chance desse casamento dar certo? Nenhuma. Sabe por que tem muitos filhos que quando crescem pegam ódio do pai e da mãe? Porque, deixa eu tirar um tabu aqui que tem muita gente que acha. Você já percebeu que muitas vezes nós colocamos um jugo sobre os nossos pais que eles têm que ser perfeitos? Sim ou não? Pai e mãe não pode errar. Não, meu pai não, minha mãe não, eles não podem errar. E aí quando nós como filhos colocamos esse tabu em cima deles, colocamos esse fardo em cima deles, também estamos bloqueando eles para chegar em nós e dizer, filho, eu errei, me perdoa. Filho, eu errei, me desculpa. Tem pais que o filho cresce, o filho já está adulto, o filho está dando tanto trabalho, e aí você vai, eu falo isso porque eu já atendi clientes assim, e você vai na raiz do problema e você vê que foi lá atrás, quando o pai teve uma atitude, quando a mãe teve uma atitude e não chegou e pediu perdão. Porque aprenda o seguinte, querido, ser servo é você diminuir o seu ego para a glória de Deus aparecer. O servo, ele não faz o que ele quer. O servo, ele não faz o que dá na telha. Tem gente que acha, eu sou servo de Cristo, mas eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, eu vou para a igreja quando dá, eu faço o que eu posso, na hora que eu posso. Então você não é servo, querido. Você pode tentar servir, mas você não serve. Porque o servo, ele faz
independente da vontade dele, o que o teu Senhor pede, ele está disposto a fazer. Precisamos tirar esse tabu e entender que pai e mãe pode errar. E pai e mãe, se você está aqui hoje, você tem esse direito de errar, só que não permanecer no erro. Eu posso errar e devo chegar no meu filho e dizer, não é porque ele é teu filho que, não, pai e mãe, pedir desculpa para filho. Então aqui ó, Josué, servo de Moisés, Moisés, servo do Senhor. Você vê que ninguém deixa de ser servo. Sempre tem alguém a servir, nem que seja o próprio Deus, mas alguém você tem a servir. Quando você chega para o teu filho e pede perdão a ele, pede desculpa, você não está dizendo que você é fraco. Você não está dizendo que você é um covarde, que você é um pai frouxo, que você é uma mãe que não sabe educar. Você está dizendo que você sabe reconhecer os seus erros e que você aprende com ele. E é mais fácil lá na frente o teu filho também aprender a perdoar. Porque quantas e quantas vezes eu já vi o meu pai chegando na minha mãe e pedindo perdão. Eu me lembro disso até os dias de hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu vi meu pai pedindo perdão à minha mãe foi quando eu tinha 7 anos de idade. E eu vi a cena. E quando eu vi ele fazendo aquilo, ele pedindo perdão para ela, no meu coração eu falei, eu quero um dia ser igual a ele. Se eu errar, pedir perdão. E assim ele fez diversas vezes. Porque nós precisamos entender que o ato de você chegar e pedir perdão, você está dizendo o seguinte. Tem gente que fala, não, se eu chegar e pedir perdão lá, ele vai pisar em cima de mim, ele vai fazer de novo, ela vai falar de novo. Não, não, o ato de você pedir perdão, você está dizendo, eu reconheço a minha falha, eu reconheço onde eu errei, e a glória de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Quando eu aprendo a ser servo, eu também vou aprender a ser servido. Tem muitas pessoas que querem ser servidas por Deus, que querem ser cuidados por Deus. Quantos querem aqui ser cuidados por Deus? Dá glória a Deus. Quantos querem ser servidos pelo Senhor? Dá glória a Deus. Só que você tem que aprender a servir. Você tem que aprender a ser servo. Você tem que aprender a pedir perdão. Você tem que aprender a aceitar perdão. Porque nós falamos da parte A, pedir. E a parte B, viu? Disse que ia vir pedir perdão. Eu disse que ia se arrastar. Eu disse que ia se humilhar. O filho do Altíssimo, aquele ali vai ser abençoado e você não. Tem pessoas que não pegam isso. Aí eu disse que ia vir pedir perdão. Entende uma coisa? Quando você fica se gabando da atitude dos outros, você para de olhar para a tua vida. Você para de olhar o que Deus faz para você. Quando a pessoa vem e te pede perdão, sabe o que você faz? Libera. Porque a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7 ao dia. Quando, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito agradável porque eu libero perdão. Não, meu amor, você não faz mais que obrigação como cristão. Porque uma das obrigações do cristão é liberar perdão. Para você ser abençoado, você precisa liberar perdão. Quem está entendendo isso? Para eu ser abençoado, eu preciso estar disposto. Mas o outro não merece. Tá, vamos entrar então aqui na área do merecimento. Eu e você merecíamos o que Jesus fez na cruz? Eu e você merecíamos o caminho do Gólgota que ele atravessou? Mas ele fez. Se a salvação que não me é merecida, por isso que ela é pela graça, que é favor imerecido. Se a salvação me é pela graça, que não merecia, mas tenho, por que eu vou reter o perdão ao próximo? Entende que toda vez, e isso a Bíblia lhe ensina, toda vez que você retém algo, a bênção de Deus para na tua vida. Toda vez que você retém o perdão, toda vez que você retém uma ajuda que você deveria dar, toda vez que você retém uma palavra que você deveria falar, as coisas na tua vida começam a ser retidas. Porque entende que, bispa, mas eu vou dar conta do que sai da minha boca sim.
Então aprenda a usar a tua boca para abençoar. Aprenda a usar a tua boca para dar palavras de vitória. Se não tem como abençoar, se não tem como dar palavras de vitória, se cale e deixe Deus falar no teu lugar. O princípio para você nunca perder uma bênção é você se colocar sempre como servo. Quando eu entendo que eu sou servo, eu estou aqui para servir. Eu me lembro de uma certa vez, quando fomos num casamento e tinha os obreiros, eu tinha acabado de ser levantada a pastora, e quando eu chego nesse casamento, não tinha cadeira para todo mundo sentar junto. E sabe que crente é uma coisa, ama que todo mundo senta junto, né? Crente vai para uma festa, começa a juntar a mesa do canto lá, pega a mesa do canto, vai fazendo aquela fileira, assim, você já sabe que é crente. Viu que juntou 3 mesas, filho? É crente juntando para ficar junto ali. E aí todo mundo juntando a mesa, faltou cadeira. Quando faltou a cadeira, eu fui atrás do anfitrião, tudo preparei, papapá, chamei, pedi, a festa não era minha nem nada, estava ali, só pedi para organizar, organizou. E aí quem ficou sem cadeira? Eu arrumei cadeira para todo mundo. Eu fiquei sem. E aí uma pessoa virou para mim e falou: aí viu? Por isso que é importante olhar primeiro para você. Se você tivesse cuidado do seu lugar, você não estaria sem. Aí eu virei para a pessoa e falei assim: mas olha o tanto de gente que eu ajudei. Olha o tanto de pessoa que eu pude proporcionar para alguns momentos um conforto. Quando eu terminei de falar isso, vieram com uma cadeira para mim. Ô pastora, desculpa, a senhora ficou sem cadeira. Está aqui a sua cadeira. Porque aprende algo quando você socorre alguém, quando você ajuda. Eu estou te dando um exemplo mais supérfluo, mais bobinho que possa existir na terra. Mas um exemplo mais simples para você entender que na simplicidade, Deus também trabalha. Quando você começa a abençoar, Deus começa a te abençoar. E como que eu abençoo alguém? Me colocando no lugar dela, amando a pessoa, respeitando a pessoa. Porque servo que não respeita, serve para ser servo? Não. Se você tem um funcionário insubordinado, você não fica com ele. Você conversa uma vez, conversa 2, conversa 3, dá treinamento, ajuda, até que chega uma hora que você diz o quê? Chega, acabou. Queridão, passa lá no RH que tá bom, você está sendo desligado da empresa, seu perfil não faz parte do perfil da empresa e nós não queremos mais ficar. Você desliga a pessoa. Porque é um servo insubordinado. É uma pessoa que não obedece. Algo que eu e você precisamos aprender, que quando nós somos servos, as bênçãos de Deus começam a me alcançar. Às vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: olá, fulano é bobo, olá, fulano é boba, olá, estão fazendo fulano de otário. Querido, sabe o que a Bíblia ensina? Não vos canseis de fazer o que a Bíblia ensina? Não vos canseis de fazer o bem, porque se não desfalecer, no seu tempo colherás. Quando você aprenda isso como servo de Deus, como serva do Altíssimo, quando você faz o bem, mas fulano não merece, mas Beltrano não merece, Deus se encarrega em te dar o socorro necessário. Deus se encarrega em suprir as suas necessidades. Deus começa a cuidar de todos os detalhes da tua vida. Quando você se importa com o próximo, você está agindo como servo. Você está agindo como servo do Senhor. E quando você começa a agir como servo, aí começa a vir bênção para você. Quando você começa a agir como servo, quantos querem saber quais as bênçãos que vão vir na tua vida? Só você continuar lendo, você vai ver. Quando você se encontra, se vê agindo como servo, sabe o que diz aqui no versículo 3? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quando você, por mais que dói, e olha que dói, viu? Quando dói, você abaixa a cabeça e diz: Senhor, eu aceito ser servo. Senhor, Moisés era o teu servo, né? E Josué era servo de Moisés, né? Então eu sou o seu servo. Eu sou a tua serva. Eu sirvo ao Senhor. Olha o que ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Israel tinha uma missão, eles precisavam passar a Palestina, eles precisavam entrar em Canaã, eles precisavam tomar lugares, eles precisavam saquear cidades, eles precisavam destruir o povo. Talvez você está olhando aqui para mim hoje falando: mas bispa, a bênção que Deus me prometeu está tão longe, bispa, aquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida está tão longe. Só que Ele está dizendo para você: se coloque como servo, se coloque no lugar de servo, que todo o demais Ele fará na tua vida. Quando você começa a entender, você começa a ver que tem um segundo detalhe que Deus diz aqui. Primeiro, era que Josué era o que de Moisés? Para você ser abençoado, você tem que estar disposto a ser o quê? Tem um segundo detalhe. Vai no versículo 7 para mim, de Josué capítulo 1. Diz assim: tão somente... Jesus, só 3 abriram a Bíblia? Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 7 diz: tão somente... e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha aqui para mim. Tem pessoas que ouvem essa palavra e pensam assim: aleluia, onde eu for a bênção vai ser minha. Ai, eu não vou chegar. Ai, para mim, de Deus. Como você vai viver a bênção de Deus se você não se esforçar? Se você não fizer a tua parte. Mas bispa, calma aí, a senhora acabou de falar agora há pouco que não era para eu achar que era eu que fazia, o que acontecia. Sim, não é para você achar. Só que a tua parte Deus não vai descer do céu e fazer. Só que a tua parte Deus não vai deixar o trono dele de glória para vir fazer no teu lugar. Ah, poxa vida, Sandra, você quer tanto ser abençoado? Um exemplo: ah, poxa vida, Sandra, você quer uma casa própria? Ah, tá bom, eu vou sair aqui do meu trono, vou procurar uma casa para você, vou te dar o telefone do homem, você vai ligar, eu vou te dar o cheque, você vai passar. Deus vai fazer isso? Não. Ah, eu achei que ia, bispo, então continua achando, porque não vai. Mas o que Deus vai fazer? Esforça-te. Senhor, eu quero uma casa. Qual casa você quer? Senhor, eu quero um carro. Qual carro você quer? Senhor, eu quero terminar essa igreja, que é no meu caso. De que forma você quer? Eu quero assim, 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 Senhor. Senhor, eu quero entrar na televisão. Senhor, eu quero entrar na rádio. Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu quero fazer aquilo. Senhor, eu quero fazer aquilo outro. Você tem que se esforçar. O que é o esforço? É saber onde você quer chegar. É saber o que você precisa fazer para que Deus esteja sobre a tua vida. Enquanto você não se esforçar para fazer a tua parte, Deus não vai fazer a dele. Porque Deus já deixou bem claro: esforça-te e tem muito bom ânimo. Que não adianta também você ir lá se esforçar e depois ficar: ah, mas que coisa chata. Ah, mas eu não achei que era assim. Ah, mas eu não quero assim. Ah, mas... Você já percebeu que tem aquela pessoa que tudo reclama? Se tudo na vida dela vai bem, você olha e fala assim: meu, tá tudo bem na vida da pessoa, e a pessoa tá murmurando: ah, porque isso é difícil, ah, porque aquilo é difícil, ah, porque aquilo é difícil, ah, porque aquilo outro não dá certo. E aí sabe o que Deus faz? Deus fecha a porta. Acontece isso ou não acontece? E aí quando Deus fecha a porta, aí a pessoa murmura mais ainda. Só que agora pelo menos ela tem motivo e razão. Pessoal, agora você vai murmurar com razão, tá bom? Agora é para murmurar, agora você tem até razão. Só que eu poderia te tirar.
Só como você está murmurando, você vai ficar. Porque toda vez que você murmura, você puxa a ira de Deus. Porque a murmuração, da mesma forma que Deus está dizendo aqui para ele, para Josué, esforça-te. Deus está me usando nesta noite para dizer para você que toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, ai bispa, eu não murmuro, eu não reclamo, eu faço comentários da situação a qual eu vivo. É comentário de bom? Não, então é murmuração. Então você está querendo dar um nome difícil, um nome mais eloquente, mais coloquial, mais chique, para falar a mesma coisa, está murmurando do mesmo jeito. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você maldiz a sua vida, a situação que você está dizendo: Deus, eu sou teu servo, eu te sirvo e o Senhor não cuida de mim. Porque lembra quando Moisés ainda é vivo, o povo murmurando no meio do deserto, o que Deus falou para Moisés? Moisés, eles não estão reclamando de você, eles estão reclamando de mim. Deus pega a visão que Deus está dando aqui nesta noite para a tua vida mudar. Pega a visão que Deus está dando para você aqui, para você não correr nesse erro, que se Deus está te avisando, é porque alguém do teu lado vai precisar ouvir isso através da tua vida. Entenda que toda vez que você murmura, Deus pega como algo pessoal para Ele. Você tem ideia disso? Toda vez que você diz: ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas essa vida não é legal. Ah, mas olha, eu estou aqui, mas isso está ruim. Estou aqui, mas aquilo está bom. Deus pega aquilo como algo pessoal. Ei, você está reclamando do que eu te dei? Poderia ser muito pior. Eu poderia ter te largado, poderia ter te deixado aí padecer muito mais. Só que eu estou te suprindo e você ainda está reclamando. Quem está entendendo isso? E aí sabe o que Deus faz? Vai murmurar? Vai murmurar com razão, que Deus é assim. Te deixa no deserto. Ia te tirar em 15 dias. Segundo os estudiosos, o tempo para Israel atravessar todo o Egito e chegar em Canaã, com toda a quantidade de pessoas que tinham, eram 15 dias. Você tem ideia? Era 15 dias, era assim, ó. Chegou. Só que porque eles reclamaram, porque eles murmuraram, ficaram quantos anos? 40 anos. Você tem ideia o que a tua palavra pode fazer na tua vida? Se no dia mau você murmura, o que era para ser dia se transforma em anos. Da mesma forma, se no dia mau você cumpre a palavra do Senhor, em tudo dai graça. Deus é poderoso para encurtar os dias. Deus é poderoso para encurtar o tempo. Deus é poderoso para mudar a tua história. Levanta as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: meu Deus, eu creio no teu poder e na tua virtude, porque o Senhor está comigo. E ele diz aqui: e tem muito bom ânimo, para teres cuidados de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem da direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deus disse para Josué: segue o caminho que você quer, filhão, que eu estou contigo. Deus disse: Josué, estamos juntos, parceiro. Faz aí o que você quiser que eu assine embaixo. O que ele acabou de falar para Josué? Segue a lei que eu dei para Moisés. E não se desvia dela não. E segue ela de forma prudente, para que a lei te conduza no caminho que deve andar. Tem pessoas que vêm para a igreja e falam: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quiser. Então depois não reclama quando a bênção não vier. É assim. A vida é sua, você faz o que quiser, não reclama se a bênção não vier. Porque para a bênção vir, é só eu estar na igreja? É só a igreja estar aqui? Não, eu preciso ouvir e praticar.
Um servo, ele só ouve as ordens do Senhor. Se o servo ficar lá na sua frente e falar assim, por gentileza, faz isso para mim, fica, o que você vai falar para ele? Fulano, vai lá fazer. Assim. Mas fulano, para agora. Assim. Vai, filho de Deus. Assim. E ele fica parado. Ele está te obedecendo? O sangue vai subindo. Se você é igual a bispa, muito calmo, muito tranquilo, muito paciente, o sangue vai subindo. Você fala, você está tirando uma com a minha cara, né? Você está brincando com a minha cara. Eu já não pedi para você ir lá e fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa vem aqui na igreja, ouve a palavra e sai daqui e fica assim para Deus. Deus fala, vai lá, muda a sua atitude, muda a sua vida. Assim. E não faz nada. Não muda, não caminha. Nós precisamos ser bons servos. Que aqui eu faço uma analogia e eu finalizo com o servo bom e fiel e o servo mau e infiel, que Jesus falou. Nós podemos nos tornar dois servos. Temos dois caminhos a escolher. O servo mau, ele foi lá e fez só o que ele queria. Ele fez dentro do que o patrão pediu. O que o patrão pediu. O servo bom, ele fez o que o patrão pediu e além. Se você quer ser visto como um servo bom, e aqui eu vou finalizar. Josué nunca fez só o que Moisés pedia. Josué fazia mais. Josué se prontificava. Precisa ir para a guerra? Moisés, deixa que eu vou para a guerra. Moisés, deixa que eu faço isso. Moisés, deixa que eu vou. Moisés, deixa que eu faço. Moisés, quer que eu suba com você? Moisés, quer que eu fique no monte com você? Moisés, quer que eu te ajude? Josué sempre se lançava. O servo bom não faz apenas o que te pede. Ele faz muito mais. Porque ele sabe que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, pode suprir todas as vossas necessidades. Aplauda bem forte aquilo que diz.